Psicologia da negociação. Neste vídeo irá aprender sobre a abordagem mental correta em relação ao trading, a mente humana, medo e ganância, a necessidade de estar sempre certo, criar um plano de negociação. Após uma aprendizagem apropriada, deve ser capaz de desenvolver o seu próprio sistema de negociação e ter regras estabelecidas para a gestão monetária. Verá o seu sistema a funcionar uma vez após a outra e verá o que acontece quando não segue as suas regras de gestão monetária. Agora está na altura de adicionar a terceira e mais importante peça do puzzle, a psicologia de negociação. A psicologia de negociação e a correta abordagem mental são componentes-chave para uma negociação bem-sucedida. A psicologia de negociação é o controlo do medo do negociador. A psicologia de negociação é o controlo da ganância do negociador. No geral, é a disciplina em seguir o seu método e capacidade de respeitar a sua gestão monetária. Sem disciplina, qualquer plano bem estruturado pode, de repente, tornar-se insignificante. Começa tudo com a mente humana. A mente humana é constituída por duas partes. Os psicólogos chamam-nas de consciência e subconsciência. Outra forma de descrever a consciência é dizer que é a mente analítica, a calculadora, o computador que toma decisões racionais. O subconsciente também pode ser descrito como o lado emocional ou até maluco, que toma decisões irracionais. As duas partes da mente humana são como um iceberg. Os 10% visíveis à superfície são a nossa consciência, enquanto os 90% que está abaixo do nível do mar é o nosso subconsciente. O nosso subconsciente é a parte do cérebro que armazena a maioria dos nossos pensamentos, sentimentos e hábitos. Ajuda a guiar a nossa vida em piloto automático. Maus hábitos são formados através de repetição e são impressos no subconsciente, fazendo com que seja extremamente difícil fazer o que devemos e queremos fazer usando o nosso consciente. Estes pensamentos ocorrem a um nível subconsciente, onde o negociador nem se apercebe o que está a acontecer até alguém que consiga ver o chama a atenção. Os 3 maus hábitos mais comuns são medo e ganância. O medo e ganância são instintos que evoluíram há muito tempo, quando vivíamos da terra como caçadores e coletores e refugiávamos-nos em locais simples como cavernas. Embora fossem muito úteis na altura, não funcionam tão bem em ambientes modernos como no trading. Necessidade de estar sempre certo. Isto é causado pelo nosso sistema político e educacional ao qual estamos habituados e que somos recompensados quando estamos certos e penalizados quando estamos errados, fazendo com que a aceitação das perdas seja uma tarefa difícil. Sem plano de negociação, repetição de maus hábitos, levando a uma má execução e ao não seguimento do sistema de negociação escolhido. Vamos ver algumas das razões pelas quais temos estes maus hábitos de negociação e ilustrar possíveis soluções. Medo na negociação toma uma de duas formas. 1. Um medo da perda. E 2. Medo de perder a oportunidade. Ficar a pensar numa negociação que correu mal porque não quer experienciar outra perda. O medo de perder a oportunidade é outra forma de medo que faz com que as pessoas abandonem as suas regras antes de terem o sinal certo de acordo com o seu sistema, resultando na entrada em todas as negociações que veem, e isso causará maiores perdas do que aquelas produzidas pelo seu sistema. A ganância é a motivação para confiança a mais. Sonhos de fazer muito rápido em negociação podem obstruir a mente. Novamente abandonam as regras do seu sistema de negociação na esperança de fazer mais dinheiro. O medo e a ganância estão a fazer com que os negociadores não sigam o seu método e a sua gestão monetária. Estes são 2 dos fatores mais comuns para que os investidores não alcancem os ganhos que podiam alcançar.
O medo é uma reação em cadeia no cérebro, que começa com um estímulo de stress, também conhecido como lutar ou fugir. O estímulo pode ser uma aranha, uma faca na garganta, um auditório cheio de pessoas à espera para o ouvir falar ou uma prospeção de perda de um negociador. O processo da criação do medo tem lugar no subconsciente e é inteiramente inconsciente. Os cientistas fizeram uma experiência na qual tocariam uma nota musical e imediatamente a seguir aplicariam um choque no chão de metal da jaula do rato. Era um condicionador clássico e não demorou muito até os ratos se prepararem para o choque assim que ouviam o som. A esse ponto, o seu cérebro interligou o som ao choque. Assim, o som criou uma resposta. Estes investigadores iniciaram o processo do treino da extensão do medo, no qual davam o sinal, mas não aplicavam o choque. Após ouvirem muitas vezes o som, mas sem o choque, os ratos pararam de temer o barulho. Aqui estão algumas dicas para gerir o medo e a ganância. Pare de negociar por um dia. Saber mais acerca do que teme. Perdas, perder a oportunidade, ridículo, incerteza. Incerteza é uma grande componente do medo. Desenvolvimento e compreensão do que o assusta é meio caminho andado para acabar com esse medo. Negocie montantes mais pequenos. Treine. Se existe alguma coisa que tenha de experimentar, porque parece assustadora ou difícil, comece de baixo para cima. Construir lentamente uma familiaridade com o assunto assustador é mais controlável. Por isso, negocie pequenos montantes. Encontre um mentor. Encontre alguém que não tem medo. Se existe algo que tema, encontre alguém que não tema o mesmo e passe tempo com essa pessoa. Confie nela quando precisar de conquistar o medo. Encontre um mentor, um parceiro de negociação. Admita-o. Fale disso. Partilhar o medo em voz alta pode fazer com que pareça menos ameaçador. Admita que tem medo ou que é ganancioso. Um dia de cada vez. Pare de olhar para o grande panorama das coisas. Pense apenas num passo após o outro. Se tem medo de perder oportunidades, não pense em perder 50 negociações se só perdeu uma pequena negociação. A mente é condicionada a estar correta sempre que pode. Estar errado é considerado muito mau. Por exemplo, um negociador agarra-se a uma posição de perda, esperando que o mercado inverta para não sofrer a perda. Se o mercado for na direção do negociador, então este faz a opção correta, e a ideia de estar correto é reforçada. Alternativamente, quando a posição começa a ter lucro, são rápidos a pegar nos lucros e a fechar a posição. Ao fechar a posição em lucro, sentem que tomaram a decisão certa. Esta é a razão principal pela qual os principiantes tendem a cortar cedo os lucros, mas deixam as perdas continuarem. De acordo com o nosso sistema educacional, estamos acostumados ao hábito de sermos recompensados quando fazemos as coisas corretamente. As pessoas tornam-se condicionadas para saberem que estão a fazer algo certo, ou têm a resposta certa, e acreditam que estão a fazer algo mal quando falham a resposta. Esta condição social cria a longo prazo a necessidade de estar sempre correto e a incapacidade de aceitar a perda, já que perda significa que está errado. Em trading, o sistema de recompensa do mercado vai contra a necessidade de estar sempre certo, fazendo com que os negociadores falhem. As perdas geram emoções poderosas como medo, incerteza, apreensão e dúvida pessoal. No entanto, uma negociação bem-sucedida não está só dependente da sua precisão, já que a maioria dos negociadores profissionais dizem-se certos menos de metade das vezes. A negociação lucrativa baseia-se no equilíbrio entre risco e recompensa. Permitir os lucros fluírem e fechar as perdas cedo, não permitindo que cresçam. Amadores preocupam-se em estar certos. Profissionais preocupam-se em fazer dinheiro. Estar certo e ser lucrativo são duas coisas diferentes quando se está a falar de trading. Não estão ligadas de forma tradicional, mas estão ligadas noutras coisas na vida.
A adaptação a isto é um dos maiores desafios para os negociadores. O primeiro passo para lidar com isso é identificar as barreiras psicológicas e mudar os hábitos. Vimos muitos negociadores a ir de grandes perdas e dias estressantes a lucros estáveis com calma e consistência após resolverem estes problemas psicológicos. Com tempo e prática, também pode conseguir. Está num mercado onde pode fazer tudo certo, seguindo o seu método e mesmo assim perder dinheiro. A solução é ter uma boa visão da realidade. Perder é parte do jogo. A possibilidade de perder está sempre lá. Moral da história: os negociadores perdem. Quantas e quantas vezes daqueles que vão estar sempre aquém. Pode aprender como aceitar perdas por redefinir o significado de perda. Se a relacionar com o fracasso, irá ter impacto mais cedo ou mais tarde, mas a redefinição irá ajudá-lo a seguir em frente, melhorar as negociações e gerir possíveis perdas. Considerar perder como uma coisa positiva, no sentido que irá ser melhor nas negociações a seguir. Encontre algo novo. Se preferir, considere as perdas como despesas do negócio, como um restaurante que deita fora a comida que não foi vendida, mas que ainda é lucrativa. Todos necessitam de um plano de negociação e é um must para todos os negociadores independentes da sua experiência em negociação. Se falhar ao planear, está planeado que vai falhar. Ter um plano de negociação antes de começar é como ter um mapa antes de começar uma viagem. Sem um plano de negociação, estaria perdido, confiando em rumores e instintos. Se não está a correr bem, é porque existe um problema com o seu plano de negociação, ou pior, não tem um. Se está a negociar sem um plano, não pode saber o que está a fazer de mal ou como corrigi-lo. Um plano de negociação traça instruções para como reagir sobre diferentes cenários possíveis. Através da repetição, este processo começa a criar bons hábitos necessários para se tornar uno com o plano de negociação, até seguir o plano naturalmente. A psicologia de negociação é o guia dos negociadores através do seguimento e execução do plano. Só existe uma razão racional para negociar: fazer dinheiro e não por ser divertido. O dinheiro atrai os negociadores aos mercados, mas com a excitação de um novo jogo, pode por vezes ser perdida a concentração no objetivo e negociar sem um plano ou negociar por divertimento. Negociar sem plano tira a responsabilidade do negociador e deixa a sorte prevalecer. Negociar sem um plano e com variáveis ilimitadas torna fácil ter os louros por negociações que correram bem, porque houve algum método presente. Também é muito fácil evitar a responsabilidade das negociações que não correram como queríamos, porque existe sempre alguma variável que desconhecíamos e por isso não levamos em consideração por antemão. A solução é ter um plano de negociação e segui-lo. Um plano de negociação consiste em 3 partes. Sinais de entrada. Estas são as condições que precisam de ser atingidas para entrar numa nova negociação. Sinais de saída. Estes são a razão para fechar uma negociação, ou porque o alvo foi atingido, ou o stop loss foi atingido. Gestão monetária. É o montante a arriscar em cada negociação. Usar um plano de negociação é o que faz toda a diferença na medida em que o reforço da disciplina é mais fácil. Ter um plano de trading e estar preparado para as negociações ajuda a manter as respostas emocionais ao mínimo nas negociações. No próximo vídeo iremos falar de mentalidade de sucesso. Obrigado por verem o vídeo.